Nessa nossa primeira aula, então, nós vamos cobrir um tópico extremamente relevante para o curso todo de eletricidade e magnetismo, que é falar sobre a célula do eletromagnetismo, que se chama carga elétrica. Todos os fenômenos eletromagnéticos são, em última instância, manifestações de interações entre cargas elétricas. A eletricidade já era conhecida desde a Grécia Antiga, quando os gregos perceberam que, ao atritar determinados materiais, eles adquiriam a propriedade de atrair objetos. O material atritado se chamava âmbar, que quer dizer elétron em grego. Daí o nome que essa ciência adquiriu. Então, material atritado atrai pequenos objetos. Também já era conhecida desde a Grécia Antiga, antes de Cristo já, que determinadas pedras, né, chamadas magnetitas, tinham a propriedade de atrair e ordenar pequenas limalhas de ferro. Essas pedras nada mais eram do que ímãs naturais, e o nome magnetita deu origem ao termo magnetismo. Essas duas ciências caminharam independentemente por séculos, até que no começo do século XIX, em 1820 mais especificamente, um pesquisador chamado Ørsted descobriu o seguinte: se você tem uma corrente estabelecida num fio, a gente não sabe bem o que é corrente ainda, mas é um movimento de cargas elétricas, portanto, um ente elétrico. Essa corrente no fio era capaz de interagir com uma bússola colocada nas suas proximidades. Bússola é um ente estritamente magnético, usado pelos navegadores para detectar orientações de campo magnético. Isso significa que o Ørsted descobriu que uma corrente no fio gera um campo magnético. Com isso, né, ficou mostrado que esses dois fenômenos, na verdade, são uma coisa só. É o fenômeno do eletromagnetismo. Então, essa recém-criada teoria do eletromagnetismo atraiu a atenção de vários pesquisadores, verdadeiros gênios, a partir de meados do século XIX. Entre esses, a gente pode citar Faraday, Ampère, Maxwell. Resta dizer que Ørsted descobriu isso, mas não quantificou a relação entre a corrente e o campo. Quem quantificou isso, mostrando como se calcula o campo de uma corrente, como se obtém o campo de uma corrente, foram Biot-Savart e Ampère. O Ørsted só observou. Aí, Faraday descobriu que um campo magnético que varia com o tempo, um campo magnético variável, é capaz de produzir uma corrente elétrica. Outra inter-relação entre eletricidade e magnetismo. E, finalmente, Maxwell, completou a equação de Ampère e mostrou também que um campo elétrico variável no tempo produz um campo magnético. Assim se fechou o círculo de interações. E nada mais, nada menos, Maxwell unificou essas ideias num conjunto de 4 equações, as chamadas equações de Maxwell, que figuram numa determinada camiseta, que alguns de vocês já devem ter visto. Vocês se lembram o que a camiseta diz? A camiseta, sem querer entrar no campo da crença e da fé, e nem cometer nenhuma heresia, a camiseta diz assim: e Deus disse, uma equação, outra e outra. E embaixo, 3 pontinhos, e o que está escrito? E assim se fez a luz. O que essa camiseta mostra, eu não sei se em tom jocoso ou não, o que essa camiseta mostra é que é possível, manipulando as 4 equações de Maxwell de maneira conveniente, mostrar que a luz
é uma radiação eletromagnética que caminha no vácuo com a velocidade 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Nós vamos chegar na camiseta. Nós vamos reconstruir a trajetória de todos esses cientistas, né, até chegar no ponto que a gente entende a camiseta, até mostrar na minha última aula para vocês de onde surge a onda eletromagnética, de onde surge a luz, tá certo? Bom, não preciso dizer que a trajetória é longa e que a jornada pode ser árdua, mas além de árdua, felizmente ela vai ser também interessante e bonita. E eu espero que quando vocês saírem daqui, estejam gostando um pouco mais de física do que estão gostando agora. Tá legal? Eu vou me empenhar para isso. Falou? Então, tá dado um trailer do que vai ser o curso? Bom, todo o curso começa então com a célula máter, né, da eletricidade, que é a carga elétrica. Então, carga elétrica. Carga elétrica, como eu disse, é meio difícil de conceituar, mas a gente diz que ela é uma propriedade intrínseca da matéria. Toda matéria tem carga elétrica. Nós temos carga elétrica. Eu acho que muitos de vocês já devem ter experimentado a sensação de, num dia seco, caminhando sobre um tapete, levar um choque a hora que toca uma maçaneta. Salta uma faísca a hora que toca uma maçaneta. Pode saltar uma faísca até quando você toca um amigo, né? Eu já senti isso muitas vezes. Eu vivi um tempo num lugar de clima muito seco e eu levava choque toda tarde ao chegar em casa. Ao despir um suéter de lã num quarto escuro, você não somente vê centelhas, como ouve o barulho das centelhas. Então, carga elétrica está em todos os lugares. Por quê? Por causa da constituição intrínseca da matéria, que eu vou dar uma pincelada rápida para vocês, tá bom? Então, a constituição da matéria, né? A matéria é constituída, em essência, por átomos e moléculas que se juntam de uma ou de outra maneira para formar os diferentes materiais. Qual é o quadro moderno de um átomo? O quadro moderno de um átomo consiste de uma parte central pesada, maciça, chamada núcleo, que é composta de prótons, que tem carga positiva, e de nêutrons, que tem carga nula. Gravitando em torno desse centro maciço, existe uma nuvem eletrônica, onde estão, então, os elétrons, né? Os elétrons. A massa de um próton é equivalente à massa de um nêutron, que é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Eles têm a mesma massa, próton tem carga, nêutron não tem. A massa de um elétron é da ordem de 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. E a carga do próton é igual à carga do elétron com sinal contrário. Essa carga, a carga do elétron, simbolizada universalmente por E, essa carga eletrônica vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá bom? Na verdade, ela é uma carga negativa, eu vou carregar o sinal com ela. Então, esse quadro, né? Uma coisa a mais só, é o tamanho disso, né? O tamanho típico de um núcleo, né, é da ordem de 10 a menos 12 centímetros. E o tamanho da coroa eletrônica é da ordem de 10... Está trocado aqui. Não está trocado, não. Menos 12 centímetros e aqui menos 8 centímetros. Isso quer dizer que o tamanho da coroa eletrônica, né,
é da ordem de 10.000 vezes o tamanho do núcleo. E a carga de um próton é cerca de 1.800 vezes a massa de um elétron. A massa de um próton, 1.800 vezes a massa de um elétron. Por essas dimensões e por essas massas, a gente é obrigado a concluir que o átomo, em sua essência, é vazio. O átomo é vazio, um ponto, uma região pequena com carga grande e uns elétrons espalhados. Então, por que as substâncias não saem por aí exibindo, então, ações elétricas? Porque num átomo, o número de prótons no núcleo é igual ao número de elétrons na coroa, na nuvem eletrônica. Então, a carga total de um átomo no seu estado natural é nula. Eles têm mesmo um número com cargas opostas. A carga é nula e portanto, para se exibir alguma ação elétrica, é necessário tirar ou adicionar um elétron ao átomo ou ao corpo. Nessa situação, o corpo se chama neutro e quando recebeu ou perdeu elétrons, ele passa a ser carregado. Se for um átomo, ele passa a ser um íon, ou positivo ou negativo. Já convém dizer, e vocês já devem perceber pela própria Constituição, que é mais fácil, então, carregar um corpo transferindo elétrons ou prótons para ele? O que é mais fácil de transferir para carregar? Elétrons. Os elétrons estão menos fortemente ligados ao núcleo. Os prótons estão lá dentro. Então, arrancar um próton de um núcleo exigiria uma energia tão forte que, eventualmente, você ia fundir a matéria sem conseguir isso. Então, a gente eletriza corpos transferindo cargas e essas cargas são, na verdade, elétrons. Tá bom? Então, vamos fazer já a primeira de uma das brincadeiras aí. Vamos ver se isso funciona. Então, foi falado, né? Preciso ver que lado eu pego isso. Foi falado que, então, um corpo carregado, a gente transfere, então, cargas de um corpo para outro. Eu estou atritando esse bastão, que é um bastão de plástico, com papel aqui, podia ser com qualquer outra coisa, né? Vamos ver. Então, um corpo atritado é capaz de atrair pequenos objetos, né? Primeira informação, ali era um pente, eu já estou meio suado, não sei se o pente vai me trair. Não. Tá vendo? Então, é possível fornecer carga a um corpo através do atrito, né? Obviamente, se o bastão, por hipótese, ficou carregado com carga negativa, é sinal que os elétrons do papel migraram para ele. Como o papel era originalmente neutro, o papel ficou carregado com carga positiva. Vamos levar adiante essas nossas brincadeiras aqui, refinando-as um pouco. Eu trouxe aqui um bastão de vidro. Eu vou pegar outro bastão de vidro e vou atritá-lo. Eu vou atritar com isso aqui. Vamos ver o que acontece, tá bom? Com seda, melhor. Isso aqui é um lenço de seda. Eu vou atritar esse bastão de vidro com esse lenço de seda. E vou, né, está atritado. E eu vou atritar, que tem uma marcação para onde eu pegar, porque se eu engordurar o vidro, mela também. Então eu vou atritar também esse pedaço de vidro. Vou atritar bastante esse pedaço de vidro. Ai. Né? E vou aproximar um do outro. Agora sim. Viram? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu tenho que marcar o lado certo. Ó, se eu fizesse de um lado só, eu ia pensar que era roubalheira, né? Repele. Para aí, ó. Repele. Então a gente já observou uma coisa. Vidro atritado com lã
adquire um tipo de carga que repele outro vidro tratado com lã. Obviamente, o tipo de carga que este vidro adquiriu e que aquele adquiriu é o mesmo. Aqui eu tenho um canudinho, vou atritar esse canudinho com lã. Outro canudinho com lã. Vou dar uma quebrada nele aqui. E vou aproximar esse que eu acabei de atritar, vou atritar mais um pouco. Estão vendo? Estão vendo? O que os dois bastõezinhos fazem? O que os dois canudinhos fazem? Se repelem. Certo? Então, outra coisa que a gente acabou de ver. Um canudinho de plástico atritado com lã, os dois adquirem o mesmo tipo de carga. Agora, vou atritar esse bastão de vidro com seda e vou aproximar do canudinho. O que ele faz? O que ele faz? Vocês viram? Se eu puser assim, acho que dá melhor. O que o vidro atritado com lã fez com o canudinho atritado com seda? Atraiu. Então, esses três experimentos aí, bobocas, né, permitem que a gente recite um chavão que a gente aprende na primeira aula de eletricidade de qualquer curso, né? A carga adquirida pelo vidro quando atritado com lã, nós damos o nome de carga positiva. A carga adquirida pelo canudinho quando vidro atritado com seda, adquire carga positiva. A carga adquirida pelo canudinho quando atritado com lã, recebe o nome de carga negativa. Então vamos recitar o chavão? Eu começo, vocês terminam. Cargas de mesmo sinal e cargas de sinal contrário se atraem. Esse é um chavão que a gente aprende e é, na verdade, a base de toda interação elétrica. Tá certo? Então, a própria constituição da matéria dá ensejo a que a gente fale de tipos de material. Você imagine agora que, eu não trouxe aqui, mas a mesma experiência, se eu pendurasse aqui, ao invés de um bastão de vidro, um bastão de cobre. O cobre, todos sabem, é um metal. E se eu fizesse a experiência com o bastão de vidro perto do bastão de cobre, eu haveria certamente de ver uma atração. Porque a carga que o bastão tem, carga positiva, vai atrair os elétrons do cobre para perto de si. Isso quer dizer que os elétrons num metal como o cobre são livres de se mover. Esses elétrons estão muito fracamente ligados à rede cristalina e eles ficam borboletando pelo seio do cobre, virtualmente livres, sem se prender a átomo nenhum. Eles se chamam elétrons livres ou elétrons de condução. A hora que eu retirasse o bastão de plástico, os elétrons se reordenariam e o cobre continuaria a ser neutro como era. Então, a metais ou materiais como o cobre, a gente dá o nome de condutores. Por quê? Por causa disso. Eles têm uma pequena fração dos elétrons, né, que podem caminhar vagamente, vagar pela rede cristalina, sem nenhum estímulo. No lado oposto aos condutores existem os isolantes, tal como o vidro. O que são esses materiais? Aqui, por causa da natureza da ligação química, os elétrons estão fortemente ligados aos núcleos. De tal maneira que uma carga colocada num bastão de vidro permanece aí por muito tempo. A carga não é permitido mover-se. Então, a gente diria que
os materiais se classificariam nesses dois amplos grupos de condutores e isolantes. Os metais são os condutores, uma solução iônica é condutor, o vidro, a água pura, o papel, o plástico, isso que a gente enrola a fio, são todos isolantes. Existe uma categoria intermediária a condutor isolante, se chama semicondutor. A compreensão exata do que é um semicondutor envolve conhecimento de mecânica quântica ou de teoria de bandas em estado sólido. Eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem mais ou menos o que é. Isso a gente pode entender usando um conceito chamado teoria de bandas, que eu não sei se vocês já viram, eu vou dar uma pincelada rápida. Essas bandas são níveis de energia permitidos para um elétron. A gente sabe que a energia é quantizada em mecânica quântica, então os elétrons podem ocupar apenas determinados níveis. Essa banda é chamada banda de valência, constituída pelos elétrons mais internos. E essa banda é chamada banda de condução. Então nós já vimos, banda de condução é onde se situam os elétrons de condução. Já viu que nos metais, os elétrons estão na banda de condução. Num isolante, essa banda pode estar cheia. Então, para fazer um elétron conduzir, isso aqui é uma escala em energia. Você precisa fornecer energia para um elétron para tirá-lo desse nível e levá-lo para a banda de condução. Precisa fornecer energia. É uma questão de quanta energia você precisa fornecer que você classifica os materiais. No semicondutor, esse intervalo se chama gap. No semicondutor, esse intervalo é da ordem de meio elétron-volt, no máximo 1 elétron-volt. O que é um isolante? Um isolante num isolante, para fazer um elétron ir da banda de valência para a banda de condução, você necessita de energias muito maiores que a energia do gap de um semicondutor. 10 elétron-volts, etc. Então, é uma questão de quanta energia você precisa fornecer um elétron dessa banda para aquela. Deu para ficar com uma ideia vaga? Quanta energia você tem que fornecer um elétron para... O que normalmente se faz é dopar um semicondutor, isto é, enfiar nele uma impureza, de tal maneira que essa impureza crie níveis no meio do gap. E isso facilita o processo de condução. Semicondutores típicos são silício, germânio, arseneto de galho, etc. Semicondutores típicos. E no outro extremo, um supercondutor. O que é um supercondutor também, dando uma pincelada vaga? Um supercondutor é um material que, como o nome está dizendo, né, os elétrons ou as cargas podem fluir sem nenhuma resistência. Se você estabelecer uma corrente nele, essa corrente fica. Em 1911, um pesquisador holandês chamado Onnes descobriu uma coisa interessante. A gente não estudou bem ainda o que é resistência, o que é resistividade, mas a resistividade é uma propriedade ligada à resistência do material. Resistência dá para entender intuitivamente o que é. É a propriedade que resiste à passagem de corrente. Então, a resistividade e a resistência estão ligados e a resistividade varia com a temperatura, linearmente. Por uma gama razoável de temperaturas, a resistividade varia linearmente com a temperatura. O que Onnes descobriu, estudando o mercúrio a 4 Kelvin, a temperatura de 4 Kelvin, ele descobriu que essa resistividade, então baixando, a resistividade cresce com a temperatura. Baixando a temperatura, quando chegou nessa temperatura chamada crítica, quando chegou na chamada temperatura crítica, o que ele observou é que a resistividade caía abruptamente a zero. Então, vinha decrescendo linearmente com a temperatura, a hora que chegou na temperatura crítica, caiu abruptamente a zero. Isso quer dizer, então,
que abaixo dessa temperatura crítica, o mercúrio não tem resistência à passagem da corrente. Isso é uma coisa ideal. A gente vive, né, procurando componentes que minimizam o consumo de energia. A resistência é responsável pelo consumo de energia em eletricidade, é o famoso efeito Joule. Essa energia é transformada em calor e, portanto, ela é danosa, né, do ponto de vista elétrico. Então, o que ele descobriu foi isso. Agora, olha a temperatura disso, 4 Kelvin. Né? Essa temperatura é a temperatura de hélio líquido, que é caro. Então, a partir disso, começou uma grande corrida para ver se a gente descobria temperaturas críticas mais altas. Em 1986, apareceu um artigo na literatura que mostrava que determinadas ligas ou determinadas pastilhas, né, viravam supercondutor a temperatura crítica de mais ou menos menos 196 graus centígrados, que é a temperatura do nitrogênio líquido. Isso aqui é mais ou menos 77 Kelvin, você vê, passou de 4 para 77. Então essas pastilhas passaram a ser chamadas supercondutores de alta temperatura crítica. E foi uma corrida mundial. Foi um Woodstock da física. Essas pastilhas, né, são em geral compostas por... são ligas de composição não muito definida, complicada e mais ou menos livre. Elas contêm cobre, oxigênio, ítrio, bário, tântalo. Então, não existe uma estequiometria fixa para uma determinada pastilha. Então, cada um descobria uma e lançava o artigo na revista. Isso sofreu, depois desse embalo, desse entusiasmo inicial, sofreu um certo refreamento, porque não se consegue até agora, né, dizer qual é a composição da pastilha, né, e que material vai nela. Então isso aí deu uma freada a partir dos anos 90, mas o fenômeno é super interessante. E já não faltou gente, né, que viu aplicação para isso. A coisa a notar, a coisa importante nisso, é que nessa transição de elemento normal para elemento supercondutor, nessa transição, acontece uma transição magnética interessante. Um material de alta, um supercondutor, né, se você colocá-lo na presença de um campo magnético externo, né, esse supercondutor evita ou repele o campo elétrico, o campo magnético. Dentro do supercondutor não entra campo magnético. Então isso deu a seguinte ideia. Você pode criar um trem de levitação. Por exemplo, se você põe nesse trem de levitação as pastilhas refrigeradas a isso, né, essas pastilhas com corrente lá dentro geram um campo elétrico, um campo magnético, e esse campo magnético induz em pastilhas colocadas na base outra corrente que gera um campo magnético oposto. Então, os campos se repelem e o trem levita sem roda, sem trilho, sem consumo de energia. Já existem protótipos de trem de levitação, não precisa dizer que foi no Japão o primeiro, né? Certo? Então, isso aí é uma coisa em aberto, acho que a física ainda vai caminhar para entender melhor esses materiais. Legal? Então, finalmente vamos quantificar as interações de cargas elétricas.